Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue vos abençoando, pelo nome do Senhor Jesus, a todos os cristãos, servos e servas do Senhor, aqueles que temem ao Pai e que procuram andar em seus preceitos. Hoje eu trago uma palavra sobre... Ela está embasada em 7 perguntas que eu faço, onde estas perguntas, elas fazem com que nós venhamos a refletir acerca da nossa vida. E as perguntas são: a primeira, quem está contigo? A segunda, o que você faz na hora do perigo? A terceira, você é uma pessoa agradecido? 4, quem é você? 5, como ser recíproco? Ter reciprocidade para com o Senhor nosso Deus. 6, o que precisamos ainda decidir na vida? E 7, quem é que nos julga? Então, essas são as perguntas, glória a Deus, que eu tenho para falar e comentar para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu vou estar comentando no Salmo 116, onde, assim, pelo texto sagrado, nós vamos ter um ampliar melhor acerca das perguntas as quais eu acabei de lançar para vocês. No Salmo 116, o salmista, ele expressa gratidão ao Senhor, ele expressa sobre o poderio do Senhor, ele expressa a decisão que ele toma na vida, ele expressa, como diz, tudo o que na verdade o Senhor Deus espera de nós. Vamos ler o texto e procurar compreender. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: o Senhor livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez muito bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Até aqui por enquanto. Então aqui nós vemos o salmista dizer e expressar com todo o seu ser que ele ama ao Senhor, porque o Senhor ouviu a voz dele e a súplica dele. Então aqui, como diz, é muito bom quando o ser humano ele sente que é amado pelo Senhor Deus e que também quando ama o Senhor. Essa reciprocidade é muito importante. Então eu começo perguntando: quem está contigo? Ou seja, quem você acha que no mundo espiritual te acompanha? Aí você pode dizer: pastores me acompanham,
pessoas espirituais me acompanham, líderes, autoridades espirituais me acompanham, mas eu estou perguntando no sentido, como diz, tanto de lado como de crença, de fé sobrenatural, acima do natural. Quem está contigo? É a minha pergunta. O salmista, esse mesmo salmista, no Salmo 118, o versículo 5 e 6, ele fala: eu invoquei ao Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que possa fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Quer dizer, aleluia, quem estava com esse salmista? O Senhor. E quando eu sei que o Senhor Deus está na minha vida, ou se é o mal que está na minha vida. Quando o Senhor Deus está na vida de uma pessoa, a presença do Senhor acompanha esta pessoa, ela é, vamos dizer, como dizem, tudo o Senhor dá um escape, dá livramento, o Senhor levanta, o Senhor fortalece, o Senhor abre as portas para a pessoa ela é assim vista como uma pessoa abençoada. Em sua casa a paz, em sua casa a bênção de Deus, a pessoa ela é satisfeita com a vida que tem, é uma pessoa a qual, ainda que o mal se levante, mas o mal cai por terra, porque o Senhor Jesus joga por terra todo o mal. A pessoa, ela, como diz, está sempre em comunicação, a mente ligada com o Senhor nosso Deus. É uma pessoa que todo mundo olha e fala, mas que pessoa abençoada. Então é uma pessoa abençoada pelo Senhor em todos os âmbitos. É uma pessoa que ela é cheia de coisas boas. É uma pessoa que ela tem o desejo de transmitir a paz. Ou seja, o brilho do Senhor Deus está sobre a vida desta pessoa. Então, quando a pessoa está com o Senhor, é assim. Se há uma confirmação, uma reciprocidade do Senhor, o Senhor dá paz, o Senhor abençoa, o Senhor coloca por terra todo mal. Agora, e quando a pessoa, o Senhor Deus não está com a pessoa? Como diz, ele vê, mas não está. O que é que acontece? Quem vai estar? Vai ser o inimigo. Vai ser, como diz, o outro lado. E aí, o que é que o inimigo faz? Quais são as funções principais do adversário? Matar, roubar e destruir. Então, a pessoa sem o Senhor Deus, ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não tem ânimo, ela nada dá certo. A vida é amarrada, a vida é travada, a vida é, vamos dizer assim, sem sentido. Tudo que quer não consegue nada, sente um mal perseguir, sente um mal, como diz, oprimir. A pessoa, ela não consegue ser feliz. É igual como aquela mulher que a Bíblia fala que vivia encurvada e que de maneira nenhuma conseguia endireitar-se. Ou seja, a pessoa sem o Senhor Deus é assim. Ela pode até querer mudar de vida, de história,
quer ser às vezes uma pessoa melhor, quer sair daquela situação, mas ali o inimigo não deixa. E o que é que a pessoa deve fazer? Buscar o Senhor para que a força do mal ela venha a ser quebrada e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É assim. Então, o salmista ele disse: eu amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz. Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aí ele fala aqui, como diz, ele fala o que refere-se à minha segunda pergunta, que é: o que você faz na hora do perigo? Na hora que não tem ninguém que te ajude? Na hora da necessidade, na hora da aflição, na hora do aperto? O que é que você faz ou a quem você vai buscar ajuda, proteção? Então aqui, olha a situação que passou esse salmista. E que possivelmente era o salmista Davi, porque no Salmo 18 as palavras são semelhantes. Ele diz: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Quer dizer, o que é cordéis de morte? São laços que amarram a pessoa. A Bíblia fala do laço do passarinheiro. A Bíblia fala do laço da morte. A Bíblia fala do laço, vamos dizer, de emboscada. Então, assim como um passarinho, quando querem, faz um alçapão, uma coisa assim para pegar o passarinho, assim também o inimigo, ele pode armar laços contra nós. Agora, se o Senhor é na vida da pessoa, por que ele permite tais coisas? Aí eu digo, muito bem, ele permite, mas não permite que o mal vença. Porque, como diz a Bíblia, diz que os que são do Senhor, o maligno não toca. Mas como diz, a pessoa tem que estar na comunhão com o Senhor. E outra coisa, o inimigo pode investir se achar brecha. Então o que é que ele fez na vida de Jó? Chegou até a tocar na saúde de Jó? Tocou. Agora só não tocou na alma porque o Senhor disse não. A alma dele você não toca. Mas tudo que o inimigo podia tocar para destruir, ele fez. Então, na hora do perigo, o que é que você faz? Cordéis da morte me cercaram. O que isso quer dizer? Prisão, tormento, uma enxurrada de angústia, uma coisa assim que não dá paz à pessoa, uma coisa terrível. Então ele fala, cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Quer dizer, o que é angústias do inferno? É aquela angústia que, como diz, como o povo fala, angústia de morte. É aquela angústia que, como diz, ela é tão profunda que nem uma palavra, nem um presente, nem a pessoa amada, nem o que mais gosta de fazer, nada é capaz de tirar essa pessoa da angústia do inferno, só o próprio Deus. Essa angústia do inferno, a pessoa às vezes dorme com ela, acorda com ela, trabalha com ela, sai junto com ela. Como diz, por quê? Porque essa angústia do inferno é uma coisa que já está dizendo.
ela é extra-humana. Ela não é, ela vai além do que a dor pela perca de um ente querido. É uma angústia assim terrível, que a pessoa não tem prazer de viver, não tem paz. Eu já passei por isso, mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor me livrou. E a pessoa, ainda nessa angústia, o que é que ela encontra? Aperto e tristeza. Ou seja, aperto, porque esse tipo de angústia oprime. Tristeza, por quê? Como eu já disse, porque não tem nada na terra que faça essa pessoa sair dessa angústia. Nada. E aí, por quê? Porque ela é sobrenatural. Não é uma angústia assim por causa de alguma situação humana. Aí tem pessoas que estão nesse tipo de angústia. Aí busca subterfúgios, busca um pouco de felicidade na bebida, busca um pouco de calma no vício do cigarro, busca ficar alienado assim nas drogas, porque as drogas deixam a pessoa alienada, assim, busca, como diz, saciar esse mal, como diz, nas noitadas da vida, mas não sai a não ser quando a pessoa se chega ao Senhor Deus, porque já está dizendo, é algo que é terrível, como diz que é extra-humano. Então, na hora do perigo, a quem devemos recorrer? Aí alguém diz assim, eu vou recorrer a alguém que eu acho que é muito importante. Eu digo, olha, você pode até ter pessoas na sua vida conhecidas que podem lhe ajudar. Mas a Bíblia fala que maldito o homem que confia em outro homem, agora tenha calma aí, espera aí. Fazendo deste outro homem que confia a força do seu braço e se aparta do Senhor. Então a gente tem que ler os versículos bíblicos e termos muito cuidado. Então, o texto está dizendo que maldição é o ser humano que deixa o Senhor de lado, que não quer nem saber e que faz o ser humano, de outro ser humano, o seu tudo. Tem gente que idolatra pessoas, tem gente que diz, não, eu confio nesse daí, eu confio nele ali, ele é que vai me ajudar. Não, eu confio nesse outro homem aqui, eu confio nessa mulher aqui que tem, que pode me ajudar. Como diz, e eu quero dizer a você, que para a gente compreender que o socorro maior vem do Senhor, possa ser que Ele permita uma situação a qual você não encontre apoio nenhum, em lugar nenhum, em hora nenhuma, e que esteja para lá de necessitado e de aflito. Além de necessitado e aflito, não tem ninguém que ajude. Aí você, o que é que pensa? Eu ajudei tantas pessoas, porque as pessoas não estão me ajudando. Aí eu digo, como diz, você ajudou as pessoas? Glória a Deus, isso é bom. Mas tudo seja entregue ao Senhor e não por barganha, primeiro lugar. Segundo lugar, você ajudou as pessoas? Elas não te ajudam, não? Mas eu tenho certeza que lá do alto tem alguém, que é o próprio Deus, que tem cuidado e zelado da sua vida. E em terceiro lugar, tem coisas que você pode até recorrer a humanos, mas tem coisas que só o próprio Deus é que faz. Só o Senhor nosso Deus é que pode fazer. Então, por isso que você bate numa porta, bate em outra, vai atrás de uma pessoa, vai atrás de outra, vai atrás de alguém que tem um poder aquisitivo, vai atrás de alguém que busca espiritualidade, vai atrás de alguém que, como diz, que tem um poder de influência e que não te ajuda, mas é porque tem coisas que só o Senhor Jesus é que faz.
E enquanto o ser humano não coloca isso na mente, ele, como disse, se decepciona muitas vezes. Aí começa a culpar o Senhor Deus, às vezes a descrer, às vezes, como disse, se entrega para o lado do mal, mas não entende simplesmente que o Senhor está dizendo assim, olha, como diz Isaías 59:1, eu estou com a mão estendida, olha, para lhe ajudar, olha eu aqui, clama por mim, os meus olhos estão atentos, os meus ouvidos estão atentos, a minha mão está estendida, não está encolhida não, ela está estendida para ajudar. Os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Eu lhe ouço, mas me busque. Aí a pessoa não busca. Aí depois reclama do próprio Deus. Então, na hora do perigo, como diz no Salmo 118, ao mesmo tempo fala, versículo 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Mas para cima fala, versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei o que possa fazer o homem. O Senhor está comigo, o salmista tinha essa convicção, mas ele está dizendo, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Ou seja, não é que a pessoa vai andar desconfiada de tudo e de todos assim. Não. Mas é seguir a seguinte linha de pensamento que Deus tem me ensinado e que é verdadeira. Esperar, como diz, a ajuda de alguém, não deve contar com isso, porque não sabe se vem ou não vem. É esperar alguma coisa de si mesmo, sim, porque a pessoa faz algo por si mesmo. Agora, de tudo, esperar por quem? Pelo Senhor. Aí ele dá a direção certa, usa as pessoas certas, abre caminhos certos, faz o mover de uma maneira que só ele faz, aí o Senhor fazendo é outra coisa. É assim. Então, terceira pergunta eu faço. Você é uma pessoa grato a Deus, agradecida ao Senhor Deus? Porque tem gente que só reclama. O Senhor dá livramento de morte e a pessoa está reclamando porque ainda não pôde comprar aquela roupa que queria. O Senhor dá a comida para a pessoa e a pessoa está achando ruim porque queria mais dinheiro para poder se divertir. O Senhor nosso Deus está cuidando da pessoa, aí a pessoa está achando ruim porque, como diz, o Senhor não realizou o sonho dela ainda. E eu digo a vocês que nós devemos ser mais gratos na vida, termos mais gratidão. O apóstolo Paulo, ele disse, em tudo eu aprendi a ser agradecido. No momento da vida que eu tiver, eu tendo fartura, ou eu passando necessidade, ou da forma que eu tiver, eu sou grato ao Senhor. E a Bíblia diz, orai já crendo que o Senhor vai abençoar e em tudo sede agradecidos. Então nós temos que aprender a sermos pessoas gratas pelo que temos. E o que é que temos de mais importante? O Senhor Jesus e a nossa alma. É que é mais importante nessa vida. Depois, família, digamos, se tem uma casa, ou se tem dinheiro para pagar o aluguel, se tem um alimento, ou que tem, seja grato ao Senhor por tudo que tem chegado em sua mão. Mas tem gente que não, é como se o Senhor estivesse ministrando aqui de um lado que está fazendo e a pessoa olhando lá para o outro lado assim, como diz, totalmente fora de estação, reclama e o Senhor abençoando e a pessoa reclamando pelo que não tem, pelo que não alcançou, pelo que ainda não chegou na mão,
pelo que ainda não se abriu, pelo que ainda não veio, pelo que ainda não conseguiu, pelo que ainda, como diz, não tem, pelo que ainda, como diz, aí diz, se eu fosse casada, eu seria feliz. Ah, se eu fosse solteira, eu seria feliz. Ah, se eu tivesse a casa dos meus sonhos, eu seria feliz. Ah, se eu tivesse, como diz, um filho, uma filha, eu seria feliz. Ah, se eu tivesse, como diz, muito dinheiro, eu seria feliz. Aí a vida se passa, a pessoa não desfruta a porção da vida que tem e de repente, como diz, se vai. E se vai o quê? Descontente com a vida e de forma ingrata, que tanto o Senhor não se agrada, como é uma forma de murmuração e como é uma forma de a pessoa, como diz, dobrou muito fardo em sua vida, porque sempre se lamentar pelo que não tinha. Aí me faz lembrar o povo de Israel, na época da Bíblia Sagrada, uma geração onde o Senhor tirou eles da escravidão, sustentava eles com maná. Como diz, eles saíram ali cheios de riqueza, de ouro, como diz, dados pelos os que, como diz, maltratavam eles, os patrões ali. Como diz o Senhor, a companhia, a presença do Senhor estava com eles. O Senhor levantou um líder humano, Moisés, Arão, e também Miriam para ajudar. O Senhor cuidava deles, como diz, e eles estavam reclamando porque não tinham carne para comer. O Senhor fazendo tanto e eles reclamando pelo que eles não tinham ali. Aí, como diz, como diz, tinham saído da escravidão, mas ainda tinham a mentalidade de escravo. Por que a mentalidade de escravo? Porque para eles comerem algum resto de peixe dos egípcios, como diz, para comerem frutas, como diz, desfrutar ali da fartura que o Senhor permitia, como diz, aos derredores do rio Nilo, como diz, eles preferiam isso, como diz, se lembravam disso, e quando recebiam e apanhava logo em seguida para ir trabalhar. Então eles estavam, como diz, ao invés de serem agradecidos e confiar no Senhor pelo que eles tinham, eles estavam, como diz, sendo mal agradecidos e reclamando e dizendo que era melhor que tivessem lá no Egito, como diz, para comer um pedaço de peixe para apanhar. Para comer um pedaço de peixe, depois ir para o trabalho duro, sem descanso. Aí, como diz, o Senhor nosso Deus mandou cordonizes para eles. Mas aí a ira do Senhor foi tanta que as cordonizes eles comiam e passavam mal porque não eram gratos ao Senhor. Então, muitas vezes a nossa boca pode estragar uma bênção que o Senhor tenha nos dado, quando nós simplesmente somos ingratos ao Senhor nosso Deus e murmuramos. Se é uma coisa que Deus não se agrada, no humano é muitas coisas, mas se é uma coisa que aborrece o Todo-Poderoso, chama-se a ingratidão. O ser humano ingrato, o ser humano que murmura. Então, por isso que eu estou perguntando, você é agradecido, agradecida ao Senhor? Uma vez o Senhor me fez lembrar para eu ser mais agradecida a Ele, me levando para a olaria chamada hospital. Eu estava numa época da vida um pouco difícil e me esquecendo de agradecer ao Senhor pelas bênçãos. E ali, quando eu fui para uma UTI, numa ala vermelha, estava passando muito mal. Ali do meu lado tinha um que estava só ligado nos aparelhos e tinha outra mulher que gemia do outro lado, mas não clamava por Deus de maneira alguma.
E o Senhor disse, você está vendo? Aquele lá, como diz, está praticamente sem vida. E essa daqui está se contorcendo de dores. Dos três, qual é o que tem a situação pior? Eu digo, Senhor, misericórdia. É o da ponta. Se o Senhor pudesse dar vida a ele, o Senhor pode dar vida a ele, mas se o Senhor quisesse dar uma oportunidade a ele. Aí a outra mulher, eu disse, senhora, clame pelo Senhor Jesus. Ela fez bem assim, como quem diz, eu quero lá saber do teu Deus, e haja gritar, e haja gritar, e haja gritar. E o Senhor disse a mim, você era mais grata a mim. Você louvava mais, você observava as nuvens do céu, você conversava mais comigo sendo mais grata, por uma fruta, por um alimento, por tudo. E por que é que você ultimamente só reclama e não tem visto minhas bênçãos? E eu digo, Senhor, me perdoe. A partir de hoje eu te peço perdão, Senhor. Que o Senhor perdoe a tua serva. Porque, glória ao nome do Senhor, porque, como diz, eu vou voltar a ser mais grata ao Senhor. E hoje eu sou agradecida a Deus por tudo. Eu sou agradecida ao Senhor pelo ar que respiro, por ter alcançado até aqui, como diz, dias de vida, por viver, por respirar, por falar, por andar, por cada coisa que o Senhor me concede, eu sou imensamente grata. Eu agradeço a Ele. Aprendi a lição. Louvado seja Deus. Então aqui, a quarta pergunta é, quem você é? Aí alguém pode automaticamente dizer, eu sou um enfermeiro, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um magistrado, eu sou um político, eu sou uma pessoa que faço curso de faculdade, sou enfermeira, sou isso, sou aquilo. Aí eu digo, mas não é das aptidões que você tem, que apesar de formarem a pessoa que você é, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quem é você. Se o próprio Deus, você tivesse a oportunidade de falar com Ele e dissesse, Senhor, diga a mim quem eu sou, o que você acha que o Senhor Deus diria de você? É isso que eu estou perguntando. Que isso junta vida espiritual, caráter, atitudes, e principalmente as atitudes quando elas são sem ter ninguém humano à vista, como diz, então quem é você, como você é, o que o Senhor Deus, o que é que você acha que o Senhor Deus diria de você? Então, como diz, alguém pode dizer assim, mas essa pergunta eu não sei responder. Eu digo, então eu vou ser mais clara, mais aberta para você entender. A sua vida em si, você acha que ela agrada muito a Deus ou não? Ela é mais espiritual ou ela é mais carnal? Como é a sua vida? Como é seu jeito de ser? Quais são as suas escolhas? Como é o seu caráter? Como é a sua, como diz, índole? É isso que eu estou perguntando. Teve seres humanos que tiveram resposta do próprio Deus falando sobre eles? Teve. Por exemplo, um que, como diz, que tinha o nome Bar Jesus, que era um judeu, e a Bíblia fala que ele não queria ser conhecido por esse nome, por isso constituiu outro nome para ele, que é Elimas,
que quer dizer encantador. E Bar Jesus significa o quê? Filho de Jesus. Era um judeu, mas a Bíblia fala aqui como ele era. Como é que ele era? Aqui a Bíblia fala e eu vou mostrar a vocês. A Bíblia diz que ele era um falso profeta, que ele era perverso, que ele era mau. Ele era mau mesmo. Ele queria ser mau. Então, como diz, ele não queria honrar o nome que ele tinha, ser realmente do Senhor Jesus, agradar ao Senhor Jesus, não. Ele queria ser, como diz, conhecido como encantador, como aquele que ilude, como aquele que faz feitiço, encantamento, assim, como diz. E a Bíblia fala que ele atrapalhava um certo homem que mandou chamar Paulo para ouvir o evangelho, que era Sérgio, um homem muito prudente, e que a Bíblia diz que foi buscá-lo, que ele mandou buscá-lo para ouvir falar do Senhor Jesus. Mas Elimas, o mágico, estava ali para atrapalhar. Aí até que Paulo, cheio do Espírito Santo, que o que Elimas recebeu não foi um insulto humano, não foi uma repreensão do Espírito Santo, que Paulo foi usado pelo Espírito Santo. Aqui em Atos 13, versículo 9, diz: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, até quando tu irás perturbar os caminhos retos do Senhor? Eis aí agora a mão do Senhor contra ti, e tu ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E naquele mesmo momento, como diz, a escuridão caiu sobre ele, e ele saía procurando quem guiasse pela mão. E o procônsul, que era o Paulo Sérgio, vendo tudo aquilo ali, como diz, ficou assim, admirado por ver esta maravilha do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como diz, ele tinha um nome, como diz, tinha uma origem, ele era judeu por natureza. Esse outro mágico, que é Bar Jesus, mas ele, como diz, não queria de forma alguma, como diz, fazer o bem. Ele só queria ser argoreiro, só queria ser mal. Aqui fala, vou ler para vocês. Atos 13, o versículo 4. Não, o versículo 6. E diz: E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim interpreta esse seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fitando os olhos nele, disse. Aí foi quando o Espírito Santo deu a sentença de quem ele era. Chamou o filho do diabo, como diz aquele que
era apegada a todo engano, malícia e que odiava toda justiça. Então aqui não foi um insulto, porque não veio do próprio Paulo, foi do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então vejam bem, um homem que era judeu, tinha um nome que é Bar Jesus, dois nomes, Bar e Jesus. Então faço até uma comparação em dizer que tem muita gente que diz assim, vamos no bar. Pois a partir de hoje, quem ouvir não sabia, o nome bar significa filho de. Então, quem vai num bar e vai lá fazer coisas que não agradam ao Senhor Deus, está procurando ser filho de quem? Do diabo. Que está em aberto, bar. Mas as obras lá não são para o bem, não são boas. Então, filho do diabo, por quê? Porque quer. Então, o nome Bar Jesus, a mãe desse cidadão botou Bar Jesus, que quer dizer filho de Jesus. Mas ele era oponente ao Senhor. Então, esse, como diz, o Senhor deu, como diz, pelo Espírito Santo, deu a resposta por Paulo. Agora teve outro que o próprio Deus falou com ele. No Salmo 91, esse outro salmista diz, eu direi do Senhor. Ou seja, ele está dizendo, eu direi o que o Senhor é para mim. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Então aqui, esse salmista, ele diz o quê? Que para ele o Senhor Deus era a sua prioridade, era o seu tudo. Era o seu refúgio, sua fortaleza, que confiava só no Senhor. Aí aqui o Senhor dá a resposta a ele. Versículo 14 do Salmo 91. Pois que tão encarecidamente este me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então esse salmista expressou com todo o ser dele, ele testemunhou quem o Senhor é para ele. Ele disse, eu direi do Senhor. O Senhor é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. E nele eu confiarei. Pronto. E então o Senhor vendo, porque o Senhor prescruta e sabe tudo, vendo que ele estava sendo sincero, aí o Senhor diz, pois este humano, que tão encarecidamente, ou seja, com tanto zelo, ele me amou, então eu vou dar livramento a ele na terra. Poloei no alto retiro, ou seja, sempre ele vai estar em segurança. Vai estar sob a minha proteção. É isso que o Senhor está dizendo. Poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele vai me invocar, ou seja, vai clamar a mim. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Ou seja, o Senhor está dizendo, quando ele clamar por mim, eu vou dar ouvidos e vou atender a ele. Quando ele estiver na angústia, ele passará por angústia, porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, disse o Senhor. Ele estará na angústia, mas eu vou livrá-lo e vou abençoá-lo. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, a abundância de dias,
Ah, mas tem pessoas que têm, como diz, vive tão pouco. Eu digo, e ao mesmo tempo tem pessoas que vivem 80 anos, 90 anos, 100 anos. Oh, que beleza, que bênção. É a bênção do Senhor, porque é Ele que faz isso. Então, quem é você? Glória a Deus. Quer estar no caminho com o Senhor ou fora dele? Aí alguém diz assim, não, isso tudo é muito fanatismo, eu não quero saber de nada, eu sou neutro. Aí eu digo, você não é neutro. Nem que você que queira, você não é neutro. Porque nesse mundo o Senhor diz, há dois caminhos, o largo e o estreito. O caminho da bênção e da maldição. Da bênção se vir para a presença do Senhor. O da maldição se não der ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Então, qual desses caminhos você quer? Você está vivendo? Você está indo atrás? Cada um escolhe. A próxima pergunta, como ser recíproco com o Senhor nosso Deus, ou seja, como ter reciprocidade com Ele? Porque tem gente que diz assim, mas eu sou da igreja. Eu sou da igreja e o Senhor Jesus está lá. Eu digo amém que você está aí na congregação. Mas eu quero dizer que não é o bastante. É preciso orar, conversar com Deus, ler a palavra dele e praticar. E de bom grado. E ainda que seja paulatinamente, mas, no entanto, fazendo de uma forma que agrade ao Senhor Deus. Quando o Senhor fala correr para a carreira que está proposta, é a carreira da fé, da salvação. O salmista, ele disse assim, ele era tão grato pelo que o Senhor fez por ele. Ele diz aqui no versículo 4, quando eu invoquei o Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma, Salmo 116, versículo 4. Aí ele diz, piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. O Senhor salva os simples, eu estava abatido, mas o Senhor me livrou. Volta, ó alma, ao teu repouso, ou seja, sossega a alma. Volta ao repouso, porque o Senhor cuida de tudo. Deus está no controle, o Senhor faz o bem. Louvado seja Deus, ele diz, porque tu, Senhor, me livraste a alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Aí o que é que ele promete? Qual é a reciprocidade que ele promete para com o Senhor? Versículo 9, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aí alguém vai dizer, todo mundo está diante dos olhos de Deus. Eu digo, é verdade. Mas tem almas que o Senhor olha e encontra prazer, alegria nelas. E tem outras almas que não traz contentamento ao Senhor. Fique sabendo. Aí aqui ele diz assim, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como diz, e ele fala no versículo 19, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Ou seja, então o salmista aqui ele está dizendo, o que darei ao Senhor pelos benefícios que ele me tem feito? Tem o sentido da pergunta que eu fiz. Como o ser humano pode ser recíproco pelas bondades que o Senhor tem feito? Ou seja, como obter essa ligação, essa comunhão com o Senhor nosso Deus? Então, tomando o cálice da salvação, aí alguém diz, o que é isso? Eu digo, para se ter a salvação, quando o Senhor Jesus, ele foi pagar o preço para que tivéssemos a oportunidade de salvação, a Bíblia fala que havia um cálice.
E ele ali no Getsemane, ele disse, Senhor, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim. Depois ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, como diz, o que é que ele fez? Tomou aquele cálice amargo que não queria. O que representava aquilo? A responsabilidade de assumir sobre os seus ombros todos os pecados humanos, como também para nos dar a oportunidade de sermos, como diz, redimidos, salvos, como diz, todo aquele que crer no Senhor e permanecer no caminho dele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor nosso Deus, Ele, como diz, espera de nós esse reconhecimento, sinceridade, reciprocidade, como diz, corrigir o nosso estilo de vida, se possível, se não agrada a Ele, se é contra as Escrituras, eu não posso manter em minha vida. Eu preciso agradar ao Senhor em todos os aspectos da minha vida, porque o Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, tomar o cálice da salvação seria, como diz, estar no caminho do Senhor Jesus até o fim. Porque a Bíblia diz que somente os que perseveram até o fim é que tem a salvação. Disse o Senhor Jesus. Então, esse prometeu tomar o cálice da salvação, ou seja, assumir, como diz, o caminho que trilha para a salvação, que não é fácil. A Bíblia já fala que a porta é estreita e que o caminho é apertado e que no mundo teremos aflições e que no mundo, como diz, muitos nos odiariam por causa do apego pelo Senhor Jesus, que muitos, como diz, se afastariam de nós ou coisas assim, ou se levantariam contra nós por causa do nome do Senhor Jesus. Mas o salmista disse, eu tomarei esse cálice aí, todinho. Como diz, vou pagar os meus votos na presença do Senhor. Oferecerei a Ele sacrifícios de louvor, a minha gratidão, invocarei o nome dEle, pagarei os meus votos, estarei nos átrios da casa do Senhor, ou seja, na casa do Senhor, na presença do Senhor nosso Deus. Sabe, por isso que eu digo que a congregação é um ótimo passo, mas não é tudo. Por que não é tudo? Eu já falei porque, como diz, tem gente que às vezes está só com o corpo lá dentro. A alma está longe, os pensamentos. Já outros estão apenas para alcançar uma bênção. Não estão para terem comunhão com o Senhor. Não estão lá para adorá-lo pelo que ele é. Estão lá para obter vantagens. E se eu disser a vocês, que eu creio que muitos já ouviram, mas quem não ouviu? E se eu disser que tinha uma igreja que era candeeiro do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo era, como diz, uma igreja que o Senhor Jesus não estava nela, e era do Senhor Jesus, era a igreja de Laodiceia. Lá entre as 7 igrejas escritas no livro de Apocalipse, fala sobre a igreja de Laodiceia. Então ali, como diz, fazia parte do candeeiro do Senhor? Sim. Era a igreja? Era. Dizia ser do Senhor Jesus? Sim. Mas o Senhor Jesus estava lá, dentro daquela igreja, sendo prioridade, verdadeiramente adorado, verdadeiramente o povo estava em santidade? Não. Onde é que o Senhor Jesus estava nessa igreja? Eu digo, batendo na porta do lado de fora. Que quem bate na porta, geralmente, não todos os casos, mas geralmente
está onde? Do lado de fora. É por isso que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, e assim abrir o seu coração, a sua mentalidade, eu estarei com ele e ele comigo. Eu cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu terei reciprocidade com ele e ele comigo. Eu terei comunhão com ele e ele comigo. O Senhor está batendo na porta. E tem gente que se aborrece. Sabe como é que o Senhor Jesus bate na porta? Às vezes chega gente e diz assim, olha, eu vou passar na sua casa. Você prometeu ir para a congregação. Aí você vai, às vezes até se esconde, eu mando alguém dizer que não está em casa, para não ir. Sabe como é que o Senhor Deus bate na sua porta? É quando você está andando, de repente acha um folheto no chão, dizendo assim, só o Senhor Jesus salva. Ou então, só o Senhor Jesus tem um caminho da salvação. Aí você passa direto. Sabe como é que o Senhor Jesus bate na tua porta? Ou seja, te dá a oportunidade. Às vezes você diz, não tenho tempo de ir para a igreja não. Aí você vai morar numa casa, aí de repente, bem vizinho a você, abrem uma congregação. Aí estão louvando ao Senhor, estão ali, glorificando o nome do Senhor. E você, como diz, tem até raiva, porque querendo ou não, às vezes é obrigado, por causa do som, a ouvir um louvor, a ouvir uma palavra e não sabe que é o Senhor te chamando. Para tu ter comunhão com Ele e Ele contigo. Então, ser recíproco diante do Senhor é atender o chamado do Senhor Deus, o convite que Ele chama, Ele diz, vinde a mim todos, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele fala, como também Ele fala e diz em sua palavra, Ele fala e diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, acharei descanso às vossas almas, louvado seja Deus. Então Ele está chamando, Ele diz, eis que chama a todos de todas as extremidades da terra, para que saibam que eu sou o Senhor e que não há outro. O Senhor chama, glória ao nome do Senhor Jesus. Ele nos chama, seja através de um sonho, de uma situação difícil, para nós clamarmos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ele nos chama. Aí você atende ou não o convite do Senhor? E outra coisa, para começar a ter comunhão com o Senhor Deus, além de atender o convite, conversão precede libertação e também, como diz Hebreus 11:6, porque todo aquele que se aproxima do Senhor nosso Deus deve crer que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus deve ter fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor nosso Deus. E precisa crer que Deus existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, a outra pergunta, a sexta, falta duas. O que vamos decidir na vida? Ou seja, você está com vida, está tendo a oportunidade de ouvir um pouco a palavra do Senhor nosso Deus, mas um pouco que é o suficiente para que você entenda como está o seu caminho, como está a sua vida, como está, como diz, a sua casa, a sua família, você mesmo. E outra coisa, um caminho que o Senhor está falando para você e dizendo o que você vai decidir da sua vida. Tem gente que diz assim, eu vou decidir dar cabo dela, jogar lá no despenhadeiro. Eu digo, mas para que isso?
Não faça isso. Será que você não dá valor a si mesmo? Dê valor à sua própria alma. Seja a situação mais dura que você estiver passando, o Senhor nosso Deus tem o poder de reconstruir a sua vida, de lhe abençoar. Então não faz isso. Outros dizem assim, não tenho apoio de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém isso, ninguém aquilo. Eu digo, o Criador que te fez está te esperando para você se aproximar dele e ele resolver todas as pendências na sua vida. Então, o que é que você vai decidir para você? O Senhor Jesus ou continuar na vida que você está e tomar as decisões drásticas, erradas, ou ter más consequências depois? E a última pergunta é, quem é que nos julga? Quem é que nos julga? Eu nunca vi uma geração que ao invés de procurar ser cheia do poder de Deus e procurar se empenhar, ter a salvação, tem sido uma geração a qual tem se desviado do caminho que é a apostasia e além disso se levantam os dedos para acusar os outros e se esquecem de si mesmos. Então, como diz, quem é que nos julga? Quem é que tem poder de nos julgar? Na terra, as coisas terrenas, como diz, existem os magistrados, as autoridades competentes para isso. Mas eu falo no sentido de comprometer a nossa vida como cristão, ou com uma boa reputação, ou para com o próximo. Temos sido, como diz, convenientes ou desumanos e principalmente diante dos olhos do Senhor nosso Deus. Então, quem é que nos julga? Aí eu vou terminar aqui com Romanos, capítulo 2. Olha o que está escrito, a palavra do Senhor Deus. O Senhor começa dizendo, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo. Então, se a pessoa se levanta para julgar o outro pelo pecado do outro, ou porque não concorda com a opinião do outro, ou o pensamento do outro, como diz, se levanta para isso, para julgar, como diz, condena-se a si mesmo. O Senhor está dizendo. Então, ele está falando mais ainda. Ele está dizendo, você não pense que vai recair, como diz, o fato de você não ser inexcusável. Pelo contrário, você vai, como é que se diz, ser julgado por mim sem desculpa. Porque tem gente que aponta o pecado dos outros ou que não concorda com os outros e se esquece dos próprios pecados. Se esquece da própria vida. Então o Senhor já está dizendo, quem quer que seja, condena o próximo, está condenando a si mesmo. Aí aqui o Senhor diz, bem sabemos que o juízo do Senhor Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem, ou seja, o Senhor está dizendo que ele está dizendo que o ser humano não foi criado para estar apontando o outro e se achando melhor do que o outro. Que além de não escapar do julgamento dele, como diz, que o Senhor é que sabe como se deve julgar.
e que só Ele pode julgar com precisão a vida de todos os humanos. Versículo 3: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escapará do juízo de Deus? Ou seja, o Senhor está dizendo assim, você que está sendo um delator do pecado dos outros, um delator enche o peito para dizer que a pessoa está certa ou está errada, aí o Senhor está dizendo, você acha que eu não estou vendo não, é? Você acha que eu preciso de um delator para falar, para você estar falando da vida dos outros e a sua? Então o Senhor está dizendo, você acha que vai escapar do meu julgamento? Vai não. Você julga, você aponta, você escarnece, você derruba, você fere, você deixa pessoas angustiadas, mas haverá o julgamento para todos e você está inclusa. É assim. Aí aqui diz, ou desprezas tu a riqueza da benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade do Senhor Deus te leve ao arrependimento. Ou seja, ou você ignora que Deus tem dado a você, como aquele outro, como a todos, tempo, sendo bom, que é benigno, tendo paciência, sendo longânimo, como diz, até que o julgamento chegue. Aí é que diz, mas segundo a tua dureza do teu coração impetinente, entesouras ira para ti mesmo, no dia da ira da manifestação do juízo do Senhor Deus. Ou seja, o Senhor fala com a pessoa, seja através de um ser humano, seja ministrando ao próprio intelecto da pessoa, seja a pessoa lendo a Bíblia, seja a pessoa ouvindo alguma voz, e a pessoa continua nas mesmas práticas. Às vezes detona, aponta, quer destruir a vida de uma pessoa, diz que a pessoa está amaldiçoada, que a pessoa está isso, que está aquilo, porque não concorda com a visão do outro. E como diz, e o Senhor diz, você tem um coração impertinente, duro. Porque eu estou falando para você se consertar. E você está apontando os outros e achando que vai ter ponto comigo com isso. Mas não vai mesmo. É isso que o Senhor está falando. Aí aqui, o qual o Senhor Deus recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram honra, glória e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente ao judeu, ao grego, qualquer um. Glória, porém, honra e paz ao que faz o bem, primeiramente ao judeu, também ao grego, porque para o Senhor Deus não há acepção de pessoas. Versículo 16. No dia em que o Senhor Deus há de julgar os segredos por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Assim dizia o apóstolo Paulo, carta aos Romanos. Então tem pessoas que enchem o peito, eu falo, e diz, Deus não faz acepção de pessoas. Eu digo, é verdade, ele criou a todos. Mas isso não quer dizer que ele vai aceitar a escolhas que a pessoa vai aderir para a sua vida e que fere os princípios da palavra de Deus. Então, como diz, nós não somos, como diz, vamos dizer,
apartados do Senhor, como ele fala, apartai-vos de mim, os que praticam mal, e vindes bendito de meu Pai, não é porque um é mais alto, outro é mais baixo, como diz, por causa de cor, por causa de ser humano, porque é de outro país. Não, é por causa das nossas ações. Porque muitos preferem continuar aborrecendo o próprio Deus, entristecendo o próximo e sendo o julgador do próximo. Então o Senhor nosso Deus, como diz, não faz acepção da pessoa, porque Ele criou a todos. Mas as nossas escolhas, como diz, quando morrermos, já vai levar a nossa alma para o destinatário dela. Então, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós, só recapitulando as perguntas. Quem está comigo, ou seja, quem está com você? O que você faz na hora do perigo? Você é uma pessoa agradecida ao Senhor Deus? Quem você é diante dos olhos do Senhor Deus? Se você fosse perguntar a Ele e Ele fosse lhe responder, o que o Senhor Deus diria de você? Como ser recíproco com o Senhor nosso Deus, ou seja, como ter comunhão com o Senhor nosso Deus. O que vamos decidir para a nossa vida enquanto vida aqui na terra? E quem é que nos julga? É a palavra e o Senhor Deus que já deixou aqui, como diz escrito. Então que o Senhor Jesus nos ajude e Deus abençoe a todos. Amém.